12ª rodada. Venceu o Internacional na Serra e em Porto Alegre. Deu azul, mas azul do tricolor. O Grêmio venceu o Lajadense e tirou o time alviazul da zona de classificação. No futsal, empatezinho da LAF, 2-2 no clássico regional. E agora, no papo de boleiro. O fim de semana marcou o que o gauchão antecede todos os anos, né, Helena? A dupla Grenal volta ao topo do gauchão. E como nós íamos prevendo, as últimas 3 rodadas vão ser maravilhosas. Certo. E não é só um jogo que a gente tem que olhar. Por exemplo, na situação do Lajadense, que perdeu e agora está em 9º, não é só o jogo Lajadense e Ipiranga que tu tem que olhar, tu tem que começar a olhar todos os outros cruzamentos, quem pega quem, porque não é só Lajadense e Ipiranga que vão perder ou ganhar pontos. Do São Paulo para cima aí dá para dizer que uma carnificina vai ser essas últimas rodadas. E é como nós dissemos na semana passada, no fim, acaba dando o Grêmio e Inter por causas naturais, né? Não tem como lutar contra tanta diferença de estrutura, tanta diferença salarial. A gente sabe, mas enquanto o interior estava na frente, a gente aproveitou. Vou comemorar, não vou deixar de comemorar. Um dia a gente chega lá, quem sabe. Quem ri por último, ri melhor, mas não nos impede de rir no início, né? Nós podemos rir porque não vão ficar tristes agora, porque a gente estava na frente. Isso aí. Bom, o gauchão já teve o Brasil de Pelotas muitas rodadas na frente, já teve o Cruzeirinho também, pelo menos 1 ou 2 rodadas ficou na frente, e agora o Grêmio manteve-se na liderança, venceu o Lajadense por 2-0, foi lá na Arena com o Juliano ressuscitando, a Fênix ressurgiu das cinzas, ressurgiu das cinzas, estava na hora de dar uma resposta, né? Tem diversos jogadores contratados aí pela dupla que ainda não tinham respondido. O Juliano parece que agora está entrando no seu melhor momento. Eles vêm de outros países onde o sistema de preparação é muito diferente, Márcio. Então eles demoram a se readaptar ao Brasil. Eles saíram daqui, muda e eles voltam, porque aqui é realmente diferente, né? É outro sistema, é outro horário, tudo é diferente. E assim, o Inter jogou pouco, com as reservas, conseguiu vencer e tá aí coladinho, 22 pontos. E tem um jogo a menos, né? O jogo do Ipiranga, que é o terceiro colocado, que tem 20 pontos. Isso, os dois têm um jogo a menos, isso pode mudar tudo lá na ponta, né? Não vai mudar muito para quem tá brigando aqui na parte de baixo, que o Lajadense caiu para 9º, e vai jogar justamente contra o Ipiranga, um jogo complicado, um compromisso complicado. Contra o Grêmio é natural, não dá, a gente já ganhou do Grêmio lá em outras circunstâncias, mas contra Grêmio e Inter são pontos assim que normalmente não se computa. Até nós temos um ponto com o Inter do primeiro jogo, né, que se ganhou a Copa. Mas isso geralmente tu não pode contar, tu tem que te preocupar com os teus adversários, com os iguais, né? O jogo disso, não, dos grandes é complicado ganhar, então com os iguais tem que bancar, né? E o Ipiranga é um igual, mas o jogo é lá e o Ipiranga está melhor na foto. O Ipiranga é o terceiro colocado, tem 20 pontos, depois vem em quarto o Cruzeirinho, também tem 20, o quinto, Brasil de Pelotas com 19, o Juventude é o sexto também com 19, aí sétimo e oitavo, Novo Hamburgo e Passo Fundo, ambos com 18 pontos. O nono é o Lajadense com 17, é o primeiro fora da zona de classificação. Não dava para ficar em sétimo e oitavo também, né? Porque pegar Grêmio e Inter em mata-mata é para morrer mesmo. Mas passa, né? Passa de fase, isso já tu ficar entre os 8 já é um belo resultado para clube de interior, né? E daí para baixo, Márcio? O Zequinha tem 16 pontos, é o 10º colocado. O 11º é o Aimoré com 15, e aí depois entra na zona do desespero. O 12º é o Veranópolis com 11, o 13º o São Paulo, vovô, com 10, e não é que os 3 últimos conseguiram manter a mesma pontuação? Caxias, Avenida e União Frederiquense, os 3 têm 9 pontos,
9 pontos, é inacreditável. E assim, olha, um detalhe, Márcio, que é complicada essa reta final da classificação para o Lajadense, que nós vamos pegar Ipiranga, que está lá em cima, Cruzeirinho, que está lá em cima com 20 pontos. Sim. O Ipiranga é fora, o Cruzeirinho é em casa. E aí na última rodada a gente pega o São Paulo, lá em Rio Grande. Se estiver valendo para eles não cair, vai ser muito complicado. Já é complicado jogar lá. Normalmente vai bastante gente nos jogos lá. A torcida se empolga, eles apoiam bastante. Ainda mais nessa situação, correndo risco, estando ali à beira hoje. Se o jogo fosse hoje, seria terrível, né? Porque está ali com a beira da degola. A beira da degola. E então, nós vamos ter que ver agora. Eu não sei se você tem a rodada da quarta-feira, eu posso passar os jogos aqui, Márcio? Eu tenho os jogos. Além de Ipiranga, Lajadense, vai ter Novo Hamburgo e Grêmio, Inter e Avenida, para terminar de acabar com a Avenida, São José e Cruzeirinho, lá o clássico dos bairros lá de Porto, Caxias e São Paulo. Caxias e São Paulo, em Caxias. Eu acho que é a última chance do Caxias de tentar sair da situação. Veranópolis e Juventude, Veranópolis também ainda ameaçado, Passo Fundo e União Frederiquense. Então, olha, o Passo Fundo está à frente do Lajadense e ainda vai jogar com a União Frederiquense. Mais um fator de dificuldade para o Lajadense. E lá em Passo Fundo o jogo. Isso. E aí Brasil e Aimoré, que o Aimoré está atrás do Lajadense, então isso é até o jogo que o Brasil tende a vencer. Sim. Mas o certo é que assim, vai ser no detalhe, como nós íamos falando desde o começo do campeonato. Com certeza. E no tricolor, passado esse jogo, que foi até um golzinho o goleiro defendeu, hein? É um pênalti. Um golzinho logo, um pênalti. Giovani defendeu um pênalti. Agora, na hora foi muito difícil, um lance muito complicado. Eu tive a impressão que tinha sido em cima da linha, mas agora com o tira-teima, que é uma covardia depois do jogo, tu ir lá na segunda-feira ou no domingo à noite, medir, foi 4 centímetros fora da área, muito difícil de decidir. E, na hora me pareceu também pênalti, o Giovani pegou. Só que aí depois, nos outros 2 lances, não teve. Ele não foi, ninguém pode responsabilizar o goleiro. Não. O segundo gol, ele acaba dando o rebote para um outro, mas paciência. É um cruzamento, acabou defendendo. Um belo cruzamento, né, lá da esquerda. E ele soltou a bola, mas não nós temos que olhar para frente, né? Poderia ter caído no pé da defesa. Nós temos que olhar para frente. Acho que a gente tem que deixar esse jogo para trás e só focar o Ipiranga de Erechim e tentar a classificação. E o Lajadense tem um trunfo, né? Que se não classificar para a segunda fase do Gauchão, ainda tem a Copa do Brasil pela frente, porque aí vai trabalhar até abril só em cima de um foco, de um objetivo. A gente torce para que o Lajadense classifique, lógico, mas nós temos uma possibilidade de continuidade depois. Isso, né? E o adversário está mortinho. Ainda acompanhei o fim de semana no Campeonato Paulista e o comentário era esse: o Bragantino está abrindo a porta do caixão já para se entregar. Não consegue reagir, não consegue, faz bons jogos. A gente assistiu um tempinho lá em casa da partida. Tem bons jogadores, mas não tem conseguido. É aquela chamada má fase, aquela do futebol que a gente conhece bem, né, Márcio? Que nem Deus levanta. Não tem Cristo. Pode botar Cristo a jogar lá que não muda nada. Que ele vai errar o pênalti. Certo. No Grêmio deve voltar para a próxima partida Pedro Jeromel. Também pode voltar Felipe Basso, que cumpriu suspensão agora no fim de semana com o Lajadense. E o Christian Rodrigues está se recuperando da lesão ainda. Esse só pode correr no gramado, mas não em jogo ainda. O Inter talvez volte com os titulares ou você acha que pela facilidade que deve ser o jogo, continua as reservas? Não tem uma manifestação ainda da direção, né? Nada disso, Helena. Mas acho que talvez mistão, porque não jogaram os titulares nesse fim de semana com a desculpa de que estavam descansando. Aliás, o Taiberson salvou a cabeça do Diego Aguirre, né? Ele estava bastante cobrado porque ele entrou com uma escalação meio ortodoxa. Tinha 4 laterais em campo, 2 nas suas posições, 2 no meio. E no momento da substituição houve uma gritaria geral. Não
vai botar o Taiberson, não é possível. O jogador é Vitinho, aí a luz, a estrela do Diego Aguirre se acendeu no primeiro lance do Taiberson, gol. Salvo, todo mundo ficou quietinho, mas é assim, uma coisa que desgasta ele mais, né? Ele já está bastante desgastado, tem muita gente batendo forte nele, a gente sabe que dentro do Inter tem gente que se opõe ao trabalho dele, mas ele continua carregando, continua levando. É uma mania, na verdade, eu acho que é mania de brasileiro, especial de gaúcho, né? Internacional é o segundo colocado gauchão. Tá muito bem, na falta um jogo a menos. Tá bem na Libertadores. O que pode o torcedor querer mais do que estar bem nos todos os campeonatos a jogar? Eles querem que o time jogue bem. Eu escutei uma coisa hoje muito interessante, ao meio-dia, que o Real Madrid perdeu uma partida, agora há poucos dias, e a crise no Real Madrid, depois do jogo com o Barcelona, que perdeu no grande clássico espanhol nesse fim de semana, era menor do que no dia que eles perderam, porque diante do Barcelona o time voltou a jogar bem, entende? Então o povo quer, e assim, o nosso futebol, assim, tá há anos-luz do futebol europeu. Assiste Barcelona e Real Madrid, depois assiste os nossos jogos aqui, o Inter e Veranópolis. Nossa, é uma comparação. Infelizmente, a gente é brasileiro, mas a gente está num momento realista, muito complicado. Temos que ser realista, que a gente está... Não somos mais o melhor futebol do mundo, eu acho que estamos longe disso. Nós passamos, os nossos clubes aqui passaram a buscar muitos jogadores brasileiros que estão na Europa, estão na Ásia, estão no Oriente Médio, mas são jogadores ou que já foram, ou que já não estão mais no fora, ou que estão meio machucados, ou que não tem bem lá fora, bateu a deprê lá fora. Isso, ou que não estão jogando bem, que eles erraram na contratação, que ninguém vai deixar voltar um jogador top de lá, com certeza, até pelos valores astronômicos que envolvem as transações. Ninguém consegue trazer Neymar, ninguém consegue trazer Messi, ninguém consegue buscar um Cristiano Ronaldo, ninguém consegue pagar. 90 mil pessoas assistindo Barcelona. E número assim, eu não lembro, mas a quantidade de milhões de pessoas no mundo que viram isso, agora me escapa o número, mas é uma coisa assim inimaginável. É quase um público de Copa do Mundo que viu esse jogo pela televisão ou por por algum meio de comunicação. São duas seleções, né? São duas seleções. Eu até queria treinar um time daqueles. Até eu, fica fácil. No fim de semana nós tivemos também uma rodada da Copa dos Vales do futsal, foi aqui no Complexo Esportivo da Univate. Salaf empatou em 2-2, ele era um clássico dos Vales, fez valer a força do clássico. Sim, para o primeiro clássico da temporada teve tudo, Márcio. Aliás, na partida que abriu, a STF de Teutônia ganhou da SAF, tá vivinha, muito viva na briga, dividindo a liderança do campeonato com a Alaf, ambos com 4 pontos. A Alaf está na frente porque tem o melhor saldo, mas assim, Márcio, a arbitragem foi muito confusa, mas assim, era aquelas fumaceiras dentro de campo, era fumaceira para cima do juiz, aí dava discussão na arquibancada, assim, clássico, era torcida discutindo com torcida, dirigente discutindo com dirigente, e graças a Deus, assim, um 2-2 dentro de quadra. A Alaf reclama muito que no empate, no fim do primeiro tempo, o cronômetro já teria zerado quando a bola entrou, mas é um lance muito difícil de ver, porque, por exemplo, tu tem um olho aqui e é difícil, é complicado, a maioria das pessoas acham que já estava zerado. Aí no segundo tempo o goleiro do Venâncio fez uma falta fora da área e nem foi marcada, e aí em seguida o goleiro da Alaf foi expulso por um lance igual aí, mas assim, foi um Alaf e a Soeva, assim, do jeito que é um clássico. E agora a próxima rodada vai ser em Venâncio Aires. O Venâncio pega a SAF e a Alaf pega a STF. A Alaf pega a STF. Outro clássico. Clássico, agora outro clássico de casa. Agora Vale do Taquari, né? E um clássico mais recente, mas que tá tomando corpo, porque o pessoal do Teutônia tá se mexendo
contratou, formou um bom time, tanto que olha onde é que está. É isso aí. STF. E deu bastante gente aqui no Complexo Esportivo, né? Bastante. Já no primeiro jogo, como a gente diz sempre que o pessoal de Teutônia, eles vão juntos, ainda mais que tinha pertinho, gente né? de Venâncio, Santa Cruz que tinha menos até pela situação do time, porque é um pouquinho mais longe, mas tinha gente de Venâncio, tinha gente da STF, e assim, nesse ponto foi legal, porque as pessoas estavam todas meio misturadas na arquibancada, e fora essas discussõezinhas assim, ficou tudo tranquilo, todo mundo assistiu, todo mundo torceu, foi uma noite bem bacana. Com certeza. Hoje é só segunda-feira, no meio da semana tem rodada de número 13. O Diogo volta. O Diogo volta quando? O Diogo volta na quinta-feira. Ah, é? Hashtag volta, Diogo. Volta, Diogo. Eu estou fazendo a campanha, tripla jornada. Faz parte, né? Ainda mais quem é do esporte. Sim, né? nós não tem jogo 10 da noite, jogo às 7. Agora na quarta-feira vai ter o jogo às 19h30, um às 20h30, se não me engano, e um às 10. Beleza, não tem ruim pra nós. É isso aí. Nós voltamos amanhã, depois do Redação Informativa, para falar desses jogos e de tudo mais que estiver acontecendo no esporte. Até mais. Até.